Olá, está começando a Audiência Pública, o programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional. É você, muito obrigado pelo carinho, pelo seu televisor sintonizados aqui na TV Mix Regional, abrangendo aí várias cidades. E hoje nós vamos conversar com o vereador da cidade de Porto Ferreira, o Rômulo Ripa. Vamos falar de vários assuntos. E como nós falamos, Rômulo, que o programa é um prestador de serviço, é lógico, alguns assuntos de interesse não só para Porto Ferreira, mas de interesse também da nossa região. E quero mais uma vez aí parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo frente ao Legislativo Ferreirense. Desejar um bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos da direção da TV Mix, aos funcionários aqui presentes, que sempre nos recebem com tanto carinho e hospitalidade. E obrigado a você, telespectador, que está acompanhando mais essa edição do Audiência Pública e que a minha presença aqui seja, assim, importante não só para os esclarecimentos de Porto Ferreira, mas principalmente da gestão pública, da administração pública, que é a minha área de atuação, de uma forma geral para toda a nossa região. Bom, como nós falávamos, Rômulo, o programa tem esse cunho, né, de prestar serviço, não só para a cidade aonde o convidado vem, mas assim de um nível bastante abrangente. Eu quero começar fazendo uma pergunta que eu tenho impressão que é, lógico, de interesse para nós, lá na cidade de Porto Ferreira, mas também que abrange toda a nossa região, que é a lei de informação, uma lei federal que atende aí a todas as entidades públicas, né? Precisa dessa lei. Eu queria que você explicasse, já que você é formado em administração pública, eu tenho a impressão que você tem um conhecimento que poderia facilitar aí a todos os munícipes dessa nossa grande região, o que vem a ser essa lei de informação e no que isso vai trazer de impacto à municipalidade. A Lei da Informação foi aprovada no Congresso Nacional no último ano, promulgada pela presidente Dilma, e entrou em vigor agora no último mês de maio, após 6 meses de espera e adaptação por parte dos municípios, dos governos estaduais e até mesmo dos ministérios do governo federal. E ela prevê que todo cidadão tem direito a obter qualquer tipo de informação que seja de utilidade pública, ou seja, de prestação de contas por parte do poder público à sociedade. E não só isso, mas de uma forma indireta também, atingindo a questão da Comissão da Verdade, que as grandes mídias têm coberto o noticiário de que a presidente criou a Comissão da Verdade para esclarecer fatos respectivos à ditadura militar que tem acontecido nas décadas de 60, 70 e 80 e não tenham sido esclarecidos, mas também incluído na Lei da Informação. Para nós, a parte mais importante é a questão de que o cidadão tem direito a obter qualquer tipo de informação por parte do poder público. Cada município, cada ministério, cada governo estadual teve esse prazo de 6 meses, que se findou no final de maio, na segunda quinzena de maio, para regulamentar critérios técnicos e objetivos para que o cidadão tivesse acesso de como ele vai fazer para solicitar essa informação. Ela criou divisões da informação, a informação sigilosa, secreta, ultra secreta. Essas duas últimas, acredito que nos municípios não deve existir, porque elas são só de interesse nacional, informações que coloquem em risco a segurança nacional, mas, de uma forma geral, é um passo a mais que a nossa sociedade dá em sentido de criar mais cidadania e mais ações para que o cidadão exerça o seu papel fiscalizador e um papel mais ativo junto às tomadas de decisão do poder público em uma forma geral. Ô, Rômulo, eu estive aqui numa oportunidade, um advogado, o Dr. Druziano, na cidade de Pirassununga, e nós estávamos justamente falando de leis que pegam e leis que não pegam, leis que funcionam e outras que existem, mas na verdade, na prática, não funcionam, né? Inclusive, a semana passada eu tive a oportunidade também de estar conversando com o vereador Berck, da cidade de Porto Ferreira, e foi colocado aqui sobre informações. O vereador faz o requerimento, vai para o executivo tem um prazo aí de 15 dias para responder, mas em alguns casos esse prazo não é respeitado, até mesmo passa, e quando vem a informação, vem de uma maneira assim, que não responda ao requerimento. Essa lei de informação, ao seu ver, quer dizer, qualquer cidadão poderá pedir a informação. Você acredita que ele vai ter a informação? E se vir a informação, vai vir a contento? Eu acredito que cresce a cultura de solicitar as informações. Nós vimos dados que nos primeiros dias, milhares e milhares de pedidos de informação foram enviados aos ministérios e ao governo federal. O governo federal disponibilizou esses dados, que já foi um dado importante
porque mostrou que muita gente estava aguardando a validade da lei para poder atuar através dela. Eu acredito que os municípios terão muitos problemas para implementá-las, desde recursos orçamentários, porque funcionários terão de ser designados para cuidar só dessas áreas. Cada vez que a demanda por novas solicitações for aumentando, mais funcionários vão ter que ser designados para essas áreas, de atuar em campos de arquivo público, em campos de simplesmente poder responder e recolher os dados necessários para conter essas respostas. Mas eu acho que o principal, a justiça estadual e federal, de uma forma geral, vai ter que cobrar, através das procuradorias, através do Ministério Público. Então, o cidadão que fizer o seu pedido de solicitação, não vier a contento, der um voto de confiança para o poder público ao qual foi solicitado, fazer uma retificação dessa solicitação de informação, e mais uma vez a informação não vier ou não vier a contento, vai ter que se preocupar, se mobilizar e procurar o Ministério Público, a Procuradoria do Estado, para poder fazer valer esse seu direito, um direito cidadão, que nos últimos tempos eu acho que nós estamos dando grandes avanços, eu defendo isso, a lei do ficha limpa, a lei agora da informação, tantas outras legislações que estão trazendo proximidade do poder público ao cidadão. Você disse do vereador, né? É uma realidade que por muitas vezes nós fazemos requerimentos, são aprovados por unanimidade da Casa Legislativa e mesmo assim os secretários municipais ou o prefeito não se qualificam ao ponto de responder objetivamente as informações que são solicitadas. Veja só, não que o cidadão vai ter o mesmo poder que o vereador, porque o vereador não é o mais importante dele fazer a solicitação de informação, o requerimento, é tão importante quanto as demais atividades, mas o vereador representa o voto na discussão dos projetos, o vereador vota as contas, faz sugestão de novos projetos para o Poder Executivo solicitar. Mas nesse requisito, hoje, eu colocaria o cidadão numa posição privilegiada, porque o vereador deve solicitar que o plenário aprove o seu pedido de informações. O cidadão, através da sua própria identidade, ele tem esse cacife, vamos dizer assim, esse poder para solicitar a informação e conhecer os meandros da administração pública através da sua demanda. Bom, resumindo esse assunto, o senhor acredita, então, que essa lei será benéfica para toda a nação? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É um grande passo, é uma conquista a mais para a transparência, para a publicidade, para o crescimento da cidadania. Quando nós falamos em cidadania, Paulo, a grande maioria lembra só dos seus direitos. Tem o direito à saúde, tem o direito à educação, tem o direito à habitação, lógico, mas como cobrar esses direitos? Aí entra o nosso dever de participar, de atuar dentro da esfera política, principalmente, para poder fazer valer esses direitos. Então, a cidadania é feita de direitos e deveres. Eu acho que a lei da informação vem dar o direito do cidadão obter a publicidade e a transparência daquilo que ele deseja, mas cria o dever de que, mais uma vez, o cidadão deixe o ostracismo da sua casa e passe a participar da tomada de decisão. Bom, já que estamos falando de leis, né, vamos falar também, você até mencionou aí a questão da lei ficha limpa, que já é uma realidade, teve aí alguns contratempos em outras eleições, parece que esse ano, nas eleições municipais, as novas regras estão valendo, mas na casa, no Legislativo, inclusive já foi pauta de nossa conversa aqui num outro programa, sobre essa questão dessa ficha limpa ser abrangente também aos cargos comissionados na cidade de Porto Ferreira. E nós percebemos que a lei ela ficou um bom tempo parada no Legislativo ferreirense e agora, né, depois aí de algumas adequações, algumas emendas na lei orgânica, ela foi aprovada semana passada em primeira discussão e na sessão de hoje, em segunda discussão, deverá ser aprovada, mesmo porque todos os vereadores subscreveram a lei que é de sua autoria. Explique para a gente, para que os munícipes possam entender como funciona essa lei. A Lei Ficha Limpa foi um movimento nacional organizado pela CNBB, Confederação Nacional dos Bispos, que recolheu assinaturas junto à população e enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei de iniciativa popular. O que visava esse projeto? Barrar, proibir que candidatos que tivessem condenações judiciais pudessem efetivamente pleitear um cargo público. Então, todo aquele que tem uma condenação judicial colegiada por um tribunal de justiça, por um tribunal de contas do Estado ou da União, ou até mesmo uma condenação já transitada em julgado, sem possibilidade de recurso, essa pessoa não pode mais concorrer a cargo eletivo nenhum. Esse foi um grande ganho. O que o governo federal e alguns governos estaduais passaram a fazer?
que todos os seus cargos comissionados, aqueles que são de livre escolha e nomeação por parte do chefe do executivo, também respeitariam os mesmos critérios do ficha limpa. O governo de Minas foi à vanguarda e fez isso. O governador Geraldo Alckmin assinou um decreto, isso para a administração estadual, e através de um projeto de emenda à Constituição Estadual, do deputado estadual Orlando Morando, também foi empenhado aí isso na nossa Constituição Estadual para os poderes legislativo e judiciário. Bem, muitos municípios se mobilizaram. E Porto Ferreira, já em 2010, antes mesmo que a lei federal fosse aprovada e fosse vigente, eu entrei com um projeto de lei ordinária na casa para que Porto Ferreira respeitasse esse trâmite. Então, que todos os cargos de confiança do prefeito, do Poder Legislativo, respeitassem esse critério do ficha limpa. Só pudesse nomear pessoas que não tivessem condenações na Justiça. O projeto ficou parado por quê? Porque tiveram discussões e questionamentos junto ao Supremo Tribunal Federal sobre a validade ou não da matéria, se era constitucional ou não. E foi no começo do ano que o Supremo Tribunal Federal deu a súmula dizendo que o ficha limpa era vigente, era constitucional, legítimo e que valeria já para as eleições dos pleitos municipais neste ano. Então nós retomamos a discussão do projeto. E por um entendimento da Casa, pelos 10 vereadores, fazer uma lei orgânica, uma lei ordinária, seria pouco abrangente perto da necessidade, da força, o vigor que deveria ter essa lei. Então eu retirei o projeto de lei orgânica, apresentei uma emenda à lei orgânica, à lei ordinária, estou confundindo, apresentei uma emenda à lei orgânica e criando os critérios do ficha limpa. Os outros 9 vereadores subscreveram, nós aprovamos em primeira discussão, depois de 10 dias da primeira discussão, agora nós devemos votar e defendo que aprovar a segunda discussão do projeto e a partir desse vigor, 90 dias para que os atuais cargos comissionados apresentem suas certidões judiciárias para ver se tem condenações ou não e que o município se adeque a essa lei. Então, no caso, a partir desses 90 dias, sendo aprovada a lei, os cargos vigentes já serão adequados nessa nova lei. Se existir alguém no âmbito do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, de uma forma geral, que contenham condenações que sejam contra os critérios criados na legislação, esses cargos deverão ser exonerados. Romulo, como nós estamos falando, é lógico, esse assunto, tanto da ficha limpa quanto também da lei de informação, eu tenho a impressão que é bastante interessante para todas as cidades daqui da nossa região, que são aí atendidas pelo sinal da TV Mix Regional. Agora, um assunto mais específico, inclusive o senhor já falou com a gente também, em uma reportagem que foi feita na cidade de Porto Ferreira, foi veiculado aqui nos nossos jornais, né, também em alguns programas da casa, em relação à merenda de Porto Ferreira, as merendeiras com salários atrasados, inclusive foi comentado na alimentação, depois foi verificado que a qualidade estaria até em condições. Portanto, os salários atrasados parece que permanecem, ou o senhor não tem essa informação? Depois de tantas investigações e denúncias contra a questão da merenda em Porto Ferreira, eu já tinha uma tabela, um cronograma de visitas às unidades escolares em Porto Ferreira. Mas depois de tudo isso, eu passei a intensificar essa minha agenda de visitas e tenho procurado acompanhar a qualidade da merenda nas escolas de Porto Ferreira e também a questão salarial das merendeiras contratadas por essa empresa terceirizada. Ainda existem distúrbios, vou usar esse termo, na questão dos pagamentos. Pagamentos que atrasam, algumas merendeiras foram me procurar na semana passada, que foram até a Caixa Econômica Federal levantar os seus depósitos de FGTS, foram até as agências do INSS procurar pagamentos previdenciários e não encontraram. Então, hoje, à noite, na sessão da Câmara, eu tenho um requerimento solicitando à Prefeitura e à empresa que enviem as cópias de comprovantes de pagamento de INSS, depósitos de FGTS e os olerites dessas merendeiras. Por quê? Nós temos que acompanhar, sim, essas senhoras, essas mães de família que prestam serviço indiretamente para o poder público e por muitas vezes não estão recebendo dignamente seu salário no prazo necessário, que é o prazo digno para o cidadão. Todo cidadão que trabalha tem direito a receber o seu salário. Quando? Quando vencem suas contas, como é de praxe. Então, por muitas vezes atrasar esses pagamentos,
sendo que a prefeitura não tem atrasado, segundo informações informais, não tem atrasado os pagamentos com a empresa, alguma coisa de errado tem. E sobre a qualidade da merenda, eu acho que isso é indiscutível, Paulo, porque, infelizmente, no nosso país, de uma forma geral, ainda nós temos muitas e muitas crianças que, em principal, vão à escola, frequentam a aula, não só por causa da educação. A mentalidade de alguns pais e a necessidade, a condição de miséria é tão grande que muitas crianças ainda vão para a escola, principalmente por causa da merenda. Porque lá sabe que vai ter uma alimentação de qualidade, vai ter essa alimentação que possa, por vezes, ser a única do dia. Então, eu acho que isso não tem nem que discutir. Eu acho que tem que ficar em cima mesmo. Nós tivemos reclamações. Segundo as próprias merendeiras que eu tenho tido contato, tem sido estabilizada essa situação da qualidade dos alimentos que têm sido enviados para as escolas, mas a gente continua de olho porque a educação para as nossas crianças vai além só do giz, né, da aula, mas a questão da infraestrutura, a questão da alimentação, todas essas ações são complementares para que as nossas crianças tenham uma educação de qualidade. Um outro assunto que eu queria abordar também, inclusive já foi pauta de conversa nossa aqui, em relação a casas populares. Eu me lembro que o senhor esteve em São Paulo, parece que tinha conseguido algumas casas para Porto Ferreira. Na época não se havia disponibilidade de terrenos. Tem alguma notícia sobre isso? Virão, não virão? Como é que está esse andamento? É uma parte triste da nossa conversa, né? Porque eu, através do meu relacionamento parlamentar com o secretário de Estado da Habitação, Silvio Torres, deputado federal licenciado, conquistei casas populares para Porto Ferreira e a gente tinha tanta esperança em solucionar esse problema para tantos pais de família, tantas famílias que precisam da moradia digna, deixar de pagar o aluguel e pagar a prestação da sua casa própria. Só que, para isso, a prefeitura precisava fazer um convênio com a CDHU. Um convênio onde a prefeitura disponibilizasse a área e a CDHU viesse com a construção, com a infraestrutura. E, segundo informações do diretor de desenvolvimento e do prefeito municipal, Porto Ferreira não tem áreas viáveis para a construção de moradias populares. Uma notícia triste, uma notícia que eu discordo, ainda é esse o patamar, Paulo, e a gente luta para que, num breve prazo, essa medida seja contrária e sim exista área para a construção dessas casas. Eu defendo que existem áreas. O que não existe é vontade política para efetivamente galgar essa conquista. Mas vamos aguardar, eu acho que esse é um ano meio tumultuado, devido ao pleito eleitoral, mas quem sabe em um breve prazo nós tenhamos notícias positivas sobre a questão de construção de moradias populares em Porto Ferreira. Romulo, outro assunto que eu tenho impressão que é de interesse também a nível mais regional, na verdade é interesse aí até nacional, mas vamos falar da nossa abrangência, que é a questão da saúde pública, né, que a gente vê aí notariamente através dos meios, né, da própria imprensa, sempre falando sobre a saúde pública, não só em Porto Ferreira como em toda a região. Mas vamos nos ater a Porto Ferreira, que é o caso, creio eu que seja um reflexo também da região. Atendimentos, consultas, inclusive essa semana eu estive aí com o repórter do programa do Osni, do programa do Judinho, né, com o Osni. Deve, durante essa semana, estar saindo aqui de pacientes que vão, né, para o atendimento consulta com algum problema. Eles conseguem até agendar a consulta para um prazo aí de 90 dias, ou seja, lá aí 3 meses. Quando consegue ter o resultado da consulta, precisa-se de um exame mais complexo, como uma ressonância, também não estão conseguindo, pelo menos é a reclamação que nos chegou e vai ser veiculada essa semana ainda aqui na emissora, no programa do Judinho. O senhor tem conhecimento? O que pode ser feito? O que o Legislativo pode ajudar nessa questão da saúde? Acredito que o Legislativo tem ajudado muito cobrando, participando, ouvindo os cidadãos. Veja só, nós chegamos ao ponto, dentro da Casa Legislativa, de por muitas vezes deixar de fazer adequações ao nosso prédio, à sede da Câmara Municipal, para poder, no final do orçamento da Câmara, no final do ano, os 10 vereadores, através da mesa diretora, solicitarem que os recursos disponíveis que sobram no orçamento da Câmara fossem repassados para a Prefeitura e a Prefeitura pagar parte da dívida dela com a Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira, o Hospital Dona Balbina. Isso não é função do vereador, mas é função moral e compromisso legal de nós, 10 vereadores, junto à população de Porto Ferreira, querendo um melhor atendimento, desejando sim que a saúde pública ferreirense tenha um novo patamar, um patamar de qualidade e eficiência.
as reclamações são cotidianas, Paulo. Infelizmente, nós temos muitas reclamações, nós passamos por diversos problemas onde a população cobra a gente no dia a dia, questão de consultas, como você disse, demora para exames, demora para cirurgias eletivas. Só que, infelizmente, eu acredito que esse é um problema que tem sido construído ao longo dos últimos anos e não vai ser uma situação fácil de resolver. Tem solução? Lógico que tem solução. Aumento da disponibilidade de médicos especialistas, trazer de volta os exames médicos e clínicos para Porto Ferreira, para serem feitos no Hospital Dona Balbina ou em clínicas próximas da nossa cidade, para evitar esse transtorno do cidadão levantar às 4 horas da manhã, pegar um ônibus para Américo Brasiliense, ir até lá, passar o dia até lá para fazer um exame e depois voltar só no final da tarde, a hora que os outros 50 dentro do ônibus terminaram seus exames. Então, são situações que, infelizmente, tiram a dignidade do cidadão, dignidade de contribuinte, que paga os seus impostos com tanto suor, com tanta dedicação, para depois receber um serviço público que não é a contento da realidade e da vontade dele. E agora eu quero fazer um agradecimento a você e à TV Mix, de uma forma geral, ao programa do Gildinho, que há tanto tempo tem batido na questão da saúde pública em Porto Ferreira, dando ouvidos e fazendo a publicidade de tantas notícias, colaborando com os nossos cidadãos que têm problemas nessa área, e eu tenho visto melhorias conforme a cobrança da mídia. Por isso esse é o papel importante da imprensa, né? Que cobra junto com a classe política para que veja aí a qualidade empenhar. Romulo, você vê que a meia hora passa muito rápido. Eu tenho apenas aí mais 6 minutos e tem duas questões que eu queria que abordasse com você. Uma delas, que eu queria que você desse uma explicada rapidamente, que é em relação ao plano de carreira do magistério. Como é que está isso em Porto Ferreira? As discussões, a gente sabe que houve aí várias discussões, inclusive o Legislativo acompanhou várias delas. Como é que está essa questão do plano de carreira do magistério em Porto Ferreira? Faz um ano, mais ou menos, que a Câmara Municipal tem discutido, junto à administração, um pré-projeto do plano de carreira do magistério. Depois de tantas discussões, diversas reuniões, participei de todas, porque sempre tive carinho especial pela área da educação e defendo que a educação realmente é o diferencial para a construção de uma sociedade de qualidade. E veio o projeto para a Câmara. Veio o projeto, a Câmara abriu as suas portas, recebeu as professoras, os profissionais do magistério, para fazer a discussão do plano. Depois de 4 reuniões, foram vistos diversos erros, diversas vontades e necessidades das professoras dentro do plano que não estavam sendo atendidas, e a administração municipal ficou responsável por fazer um novo projeto e retornar à Câmara. Nós sabemos que um projeto como o plano de carreira, que atende a classe ou que possa dar reajuste salarial para algum servidor, não pode ser votado a partir de julho, devido ao pleito eleitoral que nós vamos ter nesse ano. A legislação eleitoral não permite que projetos desse tipo sejam votados e aprovados depois de julho, já iniciado a época eleitoral. Então nós temos até julho e o projeto não voltou. E realmente isso é uma dificuldade, porque a Câmara Municipal fez um acordo com as professoras, de que o projeto votando, este projeto seria disponibilizado para as professoras, mais 15 dias, e depois desses 15 dias fosse feita uma nova audiência pública para ver se aí sim teria sido atendida todas as demandas apresentadas pelas professoras. E eu destaco a necessidade real de um reajuste para as professoras salarial, porque não só em Porto Ferreira, no nosso estado e no nosso país, existe uma desvalorização da carreira do magistério, do profissional como professor, que é tão necessário, tão vital para a qualidade da educação. Não adianta escola bonita, não adianta lousa digital, tudo isso é necessário, é positivo para a educação. Mas se não pagar o professor a contento, com qualidade, com o merecimento que ele tem, devido a ter estudado tantos anos, a dedicação que é o profissional do professor, que se dedica na classe de aula, em casa, corrigindo provas, preparando aula, nós devemos pagar bem o professor. O professor merece ganhar mais, porque sem a valorização do profissional do magistério, não tem conquista real na educação, no ramo da educação, nem na sociedade. Finalizando esse nosso bate-papo hoje, nessa manhã, tenho impressão bastante esclarecedor para toda a nossa região em relação ao pleito desse ano. Esse ano temos aí eleições municipais, né? Nós acompanhamos algumas questões, algumas pré-convenções que já aconteceu aqui em toda a nossa região.
Há 2 semanas, se não me falha a memória, aconteceu na cidade de Pirassununga uma reunião aí com o líder do PSD aqui no estado de São Paulo, né, o deputado Guilherme Campos, que esteve na cidade de Pirassununga, e ali algumas lideranças, né, de Porto Ferreira, de Pirassununga, de Leme, inclusive na oportunidade foi até manifestado a vontade do partido de ter alguns candidatos, o próprio Gildinho foi cogitado ali como vice-prefeito em Leme, o Natal Furlan, que foi, né, presidente do Legislativo em Pirassununga, é a vereadora ali na cidade também como um pré-candidato a candidato a prefeito. Porto Ferreira, o senhor estava como líder do PSD. Como é que foi a conversa? Existe essa vontade do PSD também ter candidato em Porto Ferreira? O PSD nasceu forte, nasceu grande em todo o país e em Porto Ferreira não foi diferente. E o partido, de forma estadual e nacional, demonstra total apoio de que Porto Ferreira possua uma pré-candidatura, uma candidatura ao executivo, a prefeito própria, através do meu nome. Eu tive o respaldo dos membros do diretório municipal, já fiz uma manifestação na outra oportunidade que estive aqui na audiência pública e hoje eu ainda continuo e sou pré-candidato a prefeito em Porto Ferreira pelo PSD. Estamos conversando com demais partidos para angariar apoio, mas o principal, o PSD entra na eleição em Porto Ferreira através de uma pré-candidatura a prefeito, através das pré-candidaturas ao Legislativo, a vereador, para oferecer um projeto de qualidade a Porto Ferreira. Então, o PSD quer marcar sua presença na eleição para tentar fazer diferente, fazer um diferencial, para que a população tenha a oportunidade de cobrar serviços públicos de qualidade, com eficiência e uma administração, uma gestão, quem sabe, se for viável, mais humana, mais próxima ao cidadão. Hoje eu diria, e principalmente após o pronunciamento do líder do PSD no Congresso Nacional, o deputado federal Guilherme Campos, de Campinas,